Yumina Genki. Ah, vocês acharam que ia falar Salut les mômes, j'espère que vous allez bien. Não, hoje vamos de japonês. Hoje vamos fazer o nosso roteiro, 22 dias pelo Japão. Eu, como vocês sabem, tem aquela playlist no canal de quando eu fui ao Japão. E me perguntaram se eu podia disponibilizar o roteiro. E eu pensei, por que não fazer um vídeo disso? Como vocês sabem, ou não, né? O nome do canal Eu Professor era porque o canal era para falar de vários assuntos diferentes. A ideia era que cada vídeo fosse uma pessoa diferente. Se vocês voltarem nos vídeos antigos, você tem muitos vídeos que o Jorge veio aqui, que era o professor de japonês e de inglês. Tem alguns vídeos que a professora de italiano veio aqui também. Também teve a Lívia, que ensinou a gente a fazer maquiagem. Infelizmente, as agendas foram modificando, os interesses foram virando outros, e daí eu acabei ficando sozinho aqui no canal. Além disso, antes da pandemia, eu gostava de mostrar a cidade. Então a gente foi lá em Marechal, como a gente comeu a batata de Marechal. A gente foi pro Japão. Na época eu nem tinha uma câmera decente, mas eu tentei gravar. A gente foi pra Bahia. E aí veio a pandemia e foi quando a gente chegou nesse formato que a gente tem hoje, onde eu falo geralmente de séries e filmes. Mas hoje eu queria voltar para essa ideia desse roteiro no Japão. Se você vai viajar para o Japão, eu espero que a pandemia passe, eu espero que o real valorize, espero muito isso, para que a gente possa viajar. Para aqueles que têm esse privilégio de poder viajar, né, possam voltar a viajar, que é uma experiência fantástica. Já vou pedir, deixa o like, curte, compartilha. A gente está tentando agora conseguir aquelas 4.000 horas de visualização. Quando eu fui para o Japão, eu fiquei 22 dias no Japão. Eu não vou lembrar, por exemplo, os preços, mas eu sei que nos vídeos do Japão, eu tenho para mim que toda vez que eu ia em algum lugar, eu falava, custou X ienes. Exatamente para vocês poderem saber quanto custa. Não tenho certeza. Mas é bem possível que, se vocês assistirem o vídeo, você tenha algumas informações que eu já não lembro mais. Algumas coisas que são importantes antes de você ir para o Japão. Shinkansen. Para você comprar o pacote da linha Shinkansen, isso tem que ser comprado no Brasil. Ele não é vendido no Japão. Então você compra aqui antes de sair e você ativa quando chega no Japão. Quando você ativa no Japão, é quando passa a valer o número de dias. Eu comprei o Shinkansen, eu acho que para 15 dias. Eu acho que foi isso. Além disso, alguns lugares são importantes que você compre um ingresso com antecedência, muita antecedência. Por exemplo, o Team Lab, o Epson Team Lab, que é um lugar fantástico, adorei, que fica em Odaiba. É legal você comprar com antecedência, comprar no Brasil mesmo. Eu fui no evento de anime no Japão, então tudo aquilo que você tem uma data precisa e que é possível vale a pena. E tem dois lugares que você tem que comprar com antecedência caso você queira ir, ou reservar com antecedência. O Pokémon Café em Tóquio. A fila de espera é gigantesca, então se você quiser ir no Pokémon Café, você tem que reservar com antecedência de meses. O Museu Ghibli, né, do Estúdio Ghibli, também são coisas que você não vai conseguir ir se você não se programar com muita antecedência. E quando eu falo muita antecedência, eu boto aí 3 meses para você fazer essa reserva. Agora, com a pandemia, eu não sei. Mas o fato é, além disso, para você chegar no Japão, você tem dois caminhos. O mais rápido é ir pelos Estados Unidos. Só que para você passar pelos Estados Unidos, você tem que ter visto americano. Mesmo que seja só para fazer uma passagem para outro voo, se você não tem visto americano, você não vai conseguir ir fazer esse caminho. O segundo caminho, que é o mais longo, foi o que eu escolhi, foi pela empresa chinesa. E daí ela faz algumas escalas, geralmente um país da Europa, China e depois Japão. No meu caso, no voo de ida, eu parei em Madrid, só que de madrugada, foram algumas horas, então não deu para sair para visitar Madrid. Depois na China, veja um vídeo da China, porque lá eu mostro que você pode fazer um passaporte do dia para poder visitar a China durante um dia. Você faz no próprio aeroporto, então é possível. E aí, graças a isso, eu pude visitar a cidade proibida e parei ali para comer um baú também. Isso foi bem legal e bem rico, vale a pena aproveitar essas escalas. Na volta, eu passei pela Alemanha, então foi legal também, eu pude visitar a Alemanha. Mas enfim, uma coisa que eu fiquei preocupado foi o fuso horário. Eu achei que eu ia ficar muito cansado quando eu chegasse lá no Japão, então eu reservei os 2 primeiros dias para ficar em Tóquio mesmo.
Eu não ativei o Shinkansen, lembrando que o Shinkansen é uma linha ferroviária, existem várias linhas no Japão. Quando você viaja pelo Japão, você vai demorar um tempo para entender como funciona a tarifação. Cada lugar para o qual você vai ter uma tarifa diferente, então você tem que olhar no mapa e comprar o valor exato da tua tarifa para você poder sair na catraca. Mas isso é outro vídeo. Então você tem que prestar atenção se a linha que você está pegando é Shinkansen ou se é outra linha. O Japão tem algumas linhas ferroviárias ali. O seu Shinkansen não vai valer. Mas para aquilo que é mais importante, que é o trem bala, para você se deslocar entre cidades, super prático, super funciona e super recomendo. Enfim, eu fiquei preocupado com o fuso horário. Cheguei no dia 12 à noite em Tóquio e fiquei preocupado com o fuso horário, mas acabou que eu não tive nenhum problema de fuso horário, nenhum problema de fuso horário. Quando eu acordei no dia 13 já estava super tranquilo. Esse primeiro dia eu fui fazer aquilo que todo nerd faz, né? Visitar a região de eletrônicos ali, Akihabara, e visitar Yodobashi e todos esses lugares que eu sempre ouvi falar e que eu nunca tinha visto. E foi o que eu fiz. Outra coisa, alimentação no Japão, como é que funciona? Porque naquele vídeo que eu falei quanto custa para o Japão, eu só botei o custo para você pisar no Japão. Lembrando que aquela é um custo pequeno ali, com a desvalorização da moeda, com certeza você vai gastar muito mais do que aquilo, talvez, sei lá, quase o dobro daquilo que estava naquele vídeo, que aquele vídeo é antigo. Para você começar a comprar as coisas no Japão, a média é 1.000 ienes. Então, cada refeição que você vai fazer, geralmente a refeição mais barata vai ser você ir ao mercado e comprar uma refeição pronta, uma marmita, ela vai te custar ali os 800 ienes, média. A mais furrequinha, 1.000 ienes, 1.200 ienes. Então isso tem que ser computado ali na sua alimentação. O primeiro dia foi um dia livre, eu visitei Akihabara, fui passear, fiz as coisas. No dia 14, eu fui para Hiroshima. Então, estou puxando aqui da memória, enquanto eu estou editando o vídeo, e lembrei de algumas coisas. O que acontece? No primeiro dia, além de ir em Akihabara, fui numa loja JR para poder trocar o voucher. Porque quando você compra no Brasil, você ganha um voucher. E aí você vai na empresa e troca pelo cartão do Shinkansen. E aí no primeiro dia que você vai pegar o Shinkansen, você vai mostrar ele para o segurança e aí ele vai carimbar e ele passa a valer a partir daquele dia. Então você acorda cedo, ativa o seu JR e pega a sua viagem para Hiroshima. Algumas coisas importantes sobre o Shinkansen. Essa história que ele tem Wi-Fi, nem todos têm Wi-Fi. Eu peguei alguns que não tinham Wi-Fi. Nem todos tinham tomada para carregar. Isso é importante, sempre antes de viajar para qualquer lugar do mundo, eu acho que qualquer lugar do mundo é muito forte, é legal você ter aquela tomada universal, porque varia um pouco as entradas. A entrada do Japão é de pino chato. Então eu até tenho aqui, eu pego e mostro, espera aí. Então, as entradas do Japão elas são assim, ó, desse pino. Você tem que ter um adaptador para as suas coisas, para o teu celular, senão você não vai funcionar. Mas isso aí é básico, né? Você precisa sempre estar com o carregador, um adaptador, seja para o Japão, seja viajando pela Europa, vale a pena ter isso. Foi lá no dia 14 eu ativei o JRPS, fui direto para Hiroshima. Hiroshima é uma cidade muito bonitinha, muito fofa, bem organizada. Eu lembro de ter gostado muito da parte do comércio. E obviamente você tem ali como visita o Museu da Bomba Atômica, que super recomendo. Você tem ali Memorial também para visitar. E a Taito Station você tem várias em todos os lugares do Japão. Mas eu amei jogar ali na Taito Space de Hiroshima. Dali foi onde eu já tive meu primeiro problema. No dia seguinte eu fui para Miyajima. Então eu cheguei em Hiroshima. Não lembro em que horas eu cheguei. Não acho que eu não consegui ver muita coisa. Mas no dia seguinte eu já visitei as coisas e fui para Miyajima no final do dia. Miyajima é uma ilha maravilhosa. Maravilhosa. Eu super recomendo Miyajima. Ela é linda. Você tem ali os veadinhos. Você pode tirar foto igual em Nara. É maravilhosa Miyajima. Ela tem um contrato de parceria com o Mont Saint-Michel. Eles têm um contrato de parceria, de cooperação. Então você acaba vendo alguns produtos franceses ali nas maquininhas. E daí tive o primeiro problema, né? No final do dia, quando eu cheguei no meu hostel, eu perdi, não sei porque meu chip de celular apagou.
e eu perdi todas as memórias de Miyajima. Eu fiquei muito triste naquele dia e por isso no dia seguinte de manhã eu fui para Miyajima de novo, ou seja, já quebrei o meu roteiro e de tarde que eu fui fazer outra coisa, né? Mas faz parte. Então eu decidi voltar em Miyajima para poder gravar e fazer o vídeo que eu postei. O primeiro vídeo, ele não existe, infelizmente, e não consegui recuperar depois. Como vocês podem ver, eu tentei fazer um controle absurdo aqui, né? Não sei se vocês sabem, o trem para o Japão funciona perfeitamente. Eles não atrasam um minuto. Se o trem vai sair 7h46, ele vai sair 7h46. Mas esse roteiro já foi modificado porque acabou que eu não pude ir Miyajima de manhã, então eu só fui para Kyoto, cheguei em Kyoto no final da tarde. O que acontece de interessante? Por que eu escolhi Kyoto? Kyoto é uma cidade que para mim funcionava muito bem porque as outras cidades eram próximas. Então eu decidi ficar em Kyoto e todo dia eu ia para outras cidades, assim como o castelo de Himeji. Recomendo, não acho que foi um grande problema isso, em hipótese alguma. Talvez hoje, refazendo o roteiro, eu ficasse um dia a mais em Osaka. Eu senti falta de aproveitar Osaka, porque Osaka é um lugar que tem muito street food, eu adoro street food. E aí eu tive que fazer meio corrido, talvez isso seja meu arrependimento. Mas super funcionou ficar em Kyoto e toda manhã acordar, desde que você seja aquela pessoa que é louco de viagem, sabe? Tipo, você acorda cedo e vai fazer as coisas. Mas sinceramente era a viagem da minha vida, eu não ia deixar de fazer alguma coisa por conta disso. Eu fui para Kyoto, não fui para Himeji naquele dia. 15 eu estava em Kyoto, cheguei em Kyoto à noite, não deu para fazer nada que estava aqui. Também não recomendo, eu fiquei num hostel meio longe, né? E no bairro das Geishas, o Pontocho. Eu não sabia a localização, então dá uma olhada se dá pra você, se você está perto ou longe. Porque eu fiquei num hostel muito longe, dei muito pra chegar. E depois, quando eu fui ficar no Ryokan, o Pontocho era pertíssimo. Então, talvez hoje eu não teria feito isso tão pouco. Mas o fato é, chega em Kyoto, dorme, acorda e dali toda manhã você pega e vai fazer alguma coisa. Outra coisa importante que eu esqueci de falar quando eu estava gravando é que no Japão tem locker. Geralmente as estações de metrô, de trem, de Shinkansen, tem um locker. E aí, dependendo da tua mala, você paga um valor diferente para deixar a mala e você pode deixar ali no locker o dia inteiro. Então, super dá para você chegar na estação, encontrar um locker. Agora, eu não lembro se tem locker em todas as estações. E outra questão é que não necessariamente por ter o locker, você vai ter lugar para colocar a mala, porque às vezes todos estão muito cheios. Além de ser um custo a mais, o locker vai custar aí 700 ienes para cima, né, de acordo com o valor do tamanho que você precisa. Quanto maior a tua mala, menos disponíveis são os lockers. É claro que para ter certeza, o melhor seria deixar no hostel mesmo. Que também é outro motivo para valer a pena você ficar no lugar e ir se deslocando, porque se você vai ficar no hostel em cada lugar, toda vez você vai ter que levar sua mala com você, toda vez você vai ter que fazer check-in, e isso é bem cansativo. Então talvez por isso eu continuo achando que a ideia de ficar em Kyoto foi uma boa. A primeira cidade que eu visitei, Nagoya, você tem algumas coisas legais como o Museu da Ciência. Para quem gosta do museu, vocês vão adorar aquele museu. Apesar de estar tudo em japonês, né? Dá para você ainda assim aproveitar bastante. Você usa a fotinho, o Google Tradutor, você vai conseguir aproveitar ali. O que eu não recomendo, que foi o que eu fiz, eu fui no planetário do museu. Isso eu não recomendo nem um pouco, porque ele tem um estilo bem japonês de aula. Então não é divertido, digamos assim, é uma aula. O que não seria ruim desde que eu soubesse fluentemente japonês para poder entender a aula. Porém, lá você tem o Oshudori. O Oshudori, você vai a pé, que é muito legal. O Oshudori é um centro comercial. E aí vai ser uma escolha, você vai ter que escolher. Eu super acho que o Oshudori vale a pena. O Museu da Ciência eu acho que vale super a pena. Mas dá para ficar o dia inteiro no Museu da Ciência, para quem é fascinado por isso. O Oshudori dá para ficar um bom tempo também. E eu não fui nesse templo que eu coloquei aqui, né? O templo Togandi eu não fui, mas pode ser uma opção aí. Então eu não fui nesse templo porque não deu tempo mesmo. E aí eu voltei para Kyoto à noite e no dia seguinte eu fui para Nara. Nara é um lugar imperdível, você tem que ir. Talvez você possa até abrir mão de Nagoya, mas Nara você tem que ir. É aquele parque lindo com as cerejeiras. Você tem lá os viadinhos que são super dóceis, né? Apesar de um deles ter mordido a minha bunda. Pois é. Como você compra o biscoitinho, né, para dar para eles,
eles ficam atrás do biscoito. E aí um deles foi procurar no meu bolso o biscoito e mordeu ali. Mas não machucou, não deu nada, foi um susto engraçado. Dá pra ficar um dia em Nara? Dá pra passar um dia só em Nara. Você chega lá, infelizmente quando eu fui lá tava um dia chuvoso. Mas é super fácil chegar, você sai na estação, vai andar uma reta, você vai chegar no Inara, você vai chegar no parque. Ali você vai ver tem o Buda gigante, você vai no templo Todaiji. Eu tinha colocado aqui que, nossa, é incrível, né? Fazer Nara de manhã e Osaka de tarde. Não vai dar certo, não vai. E aí no último dia que eu fiquei em Kyoto, eu realmente fiquei em Kyoto. Eu fui lá no visitar os Toris Vermelhos, que é uma trilha que você tem que ter muita disposição para fazer. E aí eu vou te contar um segredo quando você vai visitar esses Toris Vermelhos. Existem dois caminhos. O caminho para amadores, que foi o que eu fiz, e o caminho para a galera que é hardcore, que vai ver todos os Toris. Só que a grande pegada foi o que eu não fiz. Eu, na pressa de chegar no final, pois é, a pressa, né? Eu queria saber o que tinha no topo, né? O que tinha lá em cima. E quando você chega no final da trilha dos Toris Vermelhos, só tem um tori. Não tem uma vista bonita, porque na verdade é uma coisa circular. Então não é circular, mas tem o caminho fácil e o caminho difícil que se encontram lá em cima e não tem uma vista. Então, o que eu aconselho, caso vocês não queiram subir tudo, prestaria atenção nos desvios que me levam para as vistas. Tem um dos desvios que leva para a vista mais bonita ali que eu não fiz, que eu não fui, infelizmente. É outra coisa que também você não consegue. Eu botei várias coisas aqui, visitar Arashiyama, visitar o Parque dos Macacos, e você não vai conseguir fazer tudo num dia. Se eu não me engano, o que eu consegui fazer depois de subir essa trilha gigantesca foi visitar a floresta de bambu, que é uma coisa que eu vou te falar que é um lugar instagramável. Essa é a realidade, não é um lugar incrível. Porque o que é a floresta de bambu? A floresta de bambu é uma área privada, que se você pagar, de fato, você pode andar de charretinha por dentro da floresta. Mas se você não pagar, tudo que você tem é um caminho bem pequeno e com cercas de um lado do outro. E quando você pega o ângulo correto, de baixo para cima, se você conseguir eliminar a multidão, você tem uma foto maravilhosa. É isso a floresta de Arashiyama. Pelo seu Instagram, eu super aconselho. Porém, se você tiver outras opções mais interessantes, talvez você possa abrir mão disso. Mas é aquele lugar que fica limpo. Pô, foto top. Mas não é tudo isso. Mas o lugar em si é mais diagramável do que propriamente interessante. E aí, então foi isso. Então eu acordei sempre muito cedo. Eu dormia muito pouco nessa viagem. Eu dormia 5 horas por noite. Ou menos, para poder acordar de madrugada e fazer. Mas eram 22 dias da minha vida. Então eu fui lá, andei pra caramba, subi o Tori Vermelho, cheguei no final, desci. Fui para esse templo, né, o Tenryuji Templo. Cheguei lá. O que aconteceu? Estava em obra, então não pude ver ele todo. É bonito, mas eu não tenho grandes memórias que estava em obra. Porque como vocês sabem, esse ano é ano da Olimpíada, então tinha muita coisa que estava em obra naquela época. Isso também fez com que eu pudesse inserir coisas ali na minha agenda. Possivelmente, se não tivesse em obra, eu não ia conseguir fazer outras coisas. Então, quando eu saí desse templo, fui lá para Arashiyama. Você consegue ir de ônibus tranquilamente. Uma dica sobre o ônibus é que você paga na saída, você deposita a quantidade exata de moeda antes de sair ali numa maquininha que tem do lado do motorista. Então, você tem que ter a quantidade exata para poder depositar. Ela não dá troco. E aí no dia seguinte foi quando eu cheguei em Osaka. Eu lembro que alguma coisa errada aconteceu aqui. Eu acho que alguma coisa deu errado, não consigo lembrar. Eu acho que eu peguei o Shinkansen errado. Eu peguei o Shinkansen errado, que burro que eu sou. Eu peguei o Shinkansen errado, então nesse dia eu fui sem querer, aquilo que eu tinha cortado, que era o castelo de Imeji. Como eu peguei o Shinkansen errado, eu falei, cara, agora eu vou pro castelo. Então eu acho, isso. Eu fui para Imeji com mala. Eu fui com mala, fui arrastando, mas minha mala era de rodinha. Eu vou te falar, esse castelo é lindo, lindo, vale super a pena. O castelo, o que eu vou aconselhar que eu não sabia
dá para você baixar um QR Code. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo, eu vou fazer vídeos de 20 minutos no máximo. E é isso, essa é a primeira parte desse vídeo. Vocês querem que eu continue esse roteiro? Se vocês querem que eu continue esse roteiro, deixa o like, curte o vídeo, coloca nos comentários dizendo que você gostou ou não gostou, que eu faço a parte 2 desse vídeo, contando aí minha viagem, criando com vocês esse roteiro pelo Japão, tá bom? Merci bien et à la prochaine. Lembrando, vídeos todas as quintas-feiras às 18 horas. Eu não consigo fazer mais de um vídeo, por mais que o assunto seja diferente, eu não consigo fazer vários vídeos durante a semana quando eu trabalho, rotina. Se vocês gostarem desse vídeo, semana que vem eu libero aí a parte 2, roteiro pelo Japão, 22 dias de viagem. Merci bien, à la prochaine.